Ok, pessoal, vamos fazer essa nossa última aula desse capítulo 11 de radiação, né? Então, hoje a gente vai derivar um método formal de solução, determinação de campo de radiação, porque, na realidade, o que importa para a gente é saber, determinando radiador, uma antena, né, a longas distâncias, como é que é a intensidade de radiação, campo irradiado e assim por diante. A gente vai derivar essa expressão, tá certo? Esse método formal, e a gente vai fazer a análise da antena mais tradicional que existe, né? Antena de polo linear, né? Que é simplesmente um pedaço de fio suspenso, né? Tem um curso de antenas, cadeira letiva, que é para o Superfoc, que tradicionalmente oferece, que realmente daí você pode ter muito mais coisa, né? Tem conjuntos de antenas, tá? Vários tipos de antenas, né? A gente só está mostrando princípios básicos, né? Que é um considerado magnetismo, tá? E a gente termina com a definição de alguns parâmetros importantes, né, nessa área de antenas, né? Bom, com esse método formal, você pode determinar de forma bem simples os campos de radiação, né? Observe que o campo de radiação, né, tanto elétrico quanto magnético, ele no máximo tende a variar com 1 sobre R, né? O campo de radiação é aquele que varia com 1 sobre R. Por quê? E o campo H também, né? De radiação. Também varia com 1 sobre R. Porque a densidade de potência, né, é vetorial H, né? A radial, né? Então vai com 1 sobre R2. E a área desse sigma radial, né, por onde flui a potência, né, vai com R2 de ômega, né? Vai com R2. Então, esse tem um cancelamento. Então, a potência que flui num elemento de ângulo sólido é sempre a mesma, independentemente da distância. Tá? Emitir não tem perda, né? Você tem um canudo no espaço, né? Tem um ponto, tá certo, no espaço. Nesse canudo aqui, qualquer que seja a distância que for, tem a mesma quantidade de radiação que está sendo emitida, independente da distância. Aqui a potência que flui nessa área é uma, aqui é a mesma, tá certo, assim por diante. Então, a potência radiada é a mesma. Porque se não fosse a mesma, você teria perda no sistema, que não acontece, né? A densidade vai caindo, mas a área vai aumentando. Então, a densidade cai com o seu R2, mas a área aumenta com o R2, então sempre está constante a potência total. A densidade vai desaparecendo, vai cada vez menor, né? Então, o que a gente precisa fazer é achar uma forma de calcular campos só retendo termos da ordem de U sobre R na grandeza fundamental, que é o potencial vetor, né? Com o potencial vetor, você calcula o H e você também calcula do H, você calcula o E. Então, o A, por sua vez, também eu tenho que reter só termos no máximo de 1 sobre R. E depois que eu for fazer a derivada dessa função, eu tenho que ainda reter para o campo E e H os termos de 1 sobre R, certo? Então, a primeira tarefa da gente é, vamos aproximar, tá certo, o potencial vetor na região de campo distante, em que o potencial varia só com 1 sobre R. Então, aqui a expressão original para o A no regime fasorial, né? É uma integral da densidade corrente, aparece um fator exponencial. Esse fator é importante, né, quando você tem uma corrente que se distribui em distâncias que são comparáveis ao comprimento de onda, que é 2π sobre lambda, certo? Quando x' varia nessa região, numa distância da ordem do comprimento de onda, isso aqui pode variar bastante, tá? Porque isso aqui se você olhar aqui de forma bem grosseira, 2π sobre lambda vezes x', né? Esquece o x, tá certo? Tem um termo lá que é x'. Se x' sobre lambda for da ordem de 1, tá certo? Ou variar de 0 a 1, isso aqui varia de 0 a 2π. Tá? Então, aquele fator de fase é muito importante. Ele tem que ser retido. Por outro lado, né, se você está muito longe da distribuição, esse fator aqui, ele vai variar pouco. Ele vai ser um módulo, né, de x menos x', tá certo? Então, nessa região de campos distantes, né, o tamanho máximo de x' é pequeno em relação à distância, certo?
Então, no denominador, não há problema nenhum eu fazer isso aqui igual a R. Aqui eu não posso fazer uma aproximação grosseira dessa, que eu vou perder a informação de fase. Né? Mas aqui não tem. Isso é um módulo, tá certo? É uma função módulo, não tem cosseno disso nem nada. Né? Então, isso aqui pode ser aproximado por R. Né? E aqui em cima eu tomo cuidado de fazer uma aproximação mais. Doido foi. Uma aproximação mais conservadora, né? Então, lá em cima, no fator exponencial, a gente faz a função módulo, que é aproximadamente, isso aqui é a correção, né? Aproximadamente o valor dela, assumindo x igual a zero, que é R, mais a correção, que é produto escalar da correção do vetorzinho de dl, que é isso aqui, ó, com o gradiente da função x, da função módulo, né? Gradiente do módulo de x. Gradiente do módulo de x, que é, na realidade, quem é gradiente de R, né? É derivado de R em relação a R na direção radial. Vai dar quem? 1 a R. Tá? Então, você tem aí a expansão em primeira ordem no exponencial, vai dar R, correção vezes a R. Né? Então, aqui está a situação, distribuição localizada e longe da distribuição, mas levando em conta que isso aqui pode ser da ordem com mediano ou maior, certo? Mas o importante é que isso aqui é grande em relação a esse tamanho aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai manter, certo? Nos cálculos, termos que variam no máximo, né? Ou seja, no cálculo do campo, dos campos E e H, né? Bom, então, quando eu faço essa aproximação, no numerador vai ficar, deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar o numerador, né? Exponencial de menos J, K, né? Módulo x menos x, deu quanto? Deu R, né? Mais ou menos, né? Menos x' escalar R. Isso aqui dá o quê, né? Menos JKR exponencial de JK x' escalar R. Em geral, esse K vai ser o K no vácuo, né? Sabe? Mas você pode imaginar que essa distribuição está dentro de um meio de permeabilidade μ epsilon, né? Permissividade μ epsilon. Bom, então, para esse fator. Esse fator aqui varia com a variável de integração. Esse aqui não. Esse aqui é o poder de observação. Esse aqui sai da integral, certo? Embaixo apareceu 1 sobre R. Então, vai ficar um fator exponencial de menos J KR sobre R, que sai da integral. Isso aqui é o termo típico de uma onda esférica, né? Que se expande, ou seja, à medida que o raio aumenta, a amplitude cai e ela varia com aquele fator de propagação de uma onda plana, né? Em cima, certo? Então, em resumo, né, ficou como uma integral? Ficou então, esse campo vai ser um campo de radiação, certo? Potencial de radiação, né? Então, isso é aproximadamente, nesse regime, né, ele vira só o potencial de radiação, tem um μ, tá certo? Aquele fator de onda esférica está aqui, e aqui essa integral. Bom, essa integral, quando for calculado, bom, a R contém informação da direção no ponto de disfarce, né? Em que ângulo θ, em que azimutfio estou observando a radiação, certo? Né? Ok? Isso aqui depende das variáveis de integração, que é o tamanho da distribuição, etc. Quando eu integrar isso aqui, o resultado vai dar um vetor que depende da direção do espaço, θ e φ. E depende da corrente também, né? Mas, em termos de variáveis de coordenadas, é um vetor que só depende de θ e φ. Depende da direção para o espaço. Esse vetor é definido dessa forma, é chamado de vetor radiação, certo? Esse é a grandeza fundamental para você calcular os campos de radiação. Então, nessa aproximação, em que a gente retém só termos da ordem sobre R, o potencial vetor de radiação,
é dado por esse fator, que é onda esférica. Estou fazendo 4π aqui, né? Certo? E um vetor que você precisa calcular o integral. Você tem que saber como é que é a distribuição, você calcula o integral e vê como é que essa função varia no espaço. Certo? Bom, vamos calcular os campos agora. Ainda não terminou, porque a gente tem um termo 1 sobre R, mas a gente vai fazer derivada. Pode aparecer 1 sobre R2, tem que sair cortando tudo que for da ordem 1 sobre R2. Certo? Então, primeiro, H é dado por μH é B, né? Que é rotacional de A, né? Então, H é dado pelo rotacional de A sobre μ. Vamos jogar o A de radiação aqui dentro, ver quanto é que dá o rotacional. Né? Então, aqui você tem rotacional, isso aqui, lembre, né? Isso aqui depende de θ e φ, a dependência radial está aqui. Regra da cadeia, olha isso aqui como uma função de R, né? Rotacional de uma função vezes um vetor, vai dar menos o vetor vetorial gradiente da função, está aqui, mais a função rotacional do vetor. Certo? Bom, o vetor, ele depende, né, de θ e φ. O rotacional vai ter só derivadas em relação a θ e φ, certo? O nabla, né? E o nabla, a parte angular dele, tem sempre um fator embaixo que é o quê? 1 sobre R, né? Então tem d de θ, d de φ, mas sempre tem um 1 sobre R, porque R de θ dá comprimento, R seno θ de φ dá comprimento. Então tem 1 sobre R. Com esse R aqui, isso aqui dá um termo o quê? Da ordem de 1 sobre R2. Então isso aqui te corta, certo? Vai cancelando os termos acima, né? Então só fica esse termo aqui, que a gente vai derivar agora com calma, né? Então ficou o primeiro termo, ó. N. Bom, daí você vai. Bom, gradiente disso, regra da cadeia, né? 1 sobre R, gradiente dessa função, né? Mais essa função, gradiente de 1 sobre R. O gradiente de 1 sobre R dá 1 sobre R2 de novo. Né? Então a gente vai aqui, ó. O gradiente de 1 sobre R deu isso aqui cancela, corta. Fica só a função que apareceu com a derivada, o gradiente, né? É a derivada disso, a R, tá certo? Da menos JK. Então, você tem um termo aqui característico, né? De 1 sobre R, que é o termo que interessa para a gente. Então, o rotacional de radiação vai dar essa fórmula aqui. Aparece, então, no fim, né? N vetorial AR, tá certo? Bom, se você pega o N, o vetor radiação, e decompõe numa componente que é transversal à direção radial, certo? Em uma radial. Então, produto vetorial de N com AR, isso aqui cancela, né? AR com AR dá zero. Fica só a componente transversal. Ou seja, o que importa, no fim das contas, para o H, é a componente transversal do N, certo? Que em esféricas, né, tem essas componentes polar e azimutal aí. Então, N vetorial R nada mais é do que N transverso vetorial R. Ou seja, o H, para você calcular o H de radiação, certo? Está o rotacional de A aqui em cima, já, que foi calculado, que tem aqui onda esférica, né? E um termo que depende de como está distribuída a corrente. Tá? Essa é a receita, né? O campo de radiação é simples. Então, tudo depende desse vetor radiação. Calcula ele, calcula a componente transversa, calcula o H de radiação. Vamos agora para o E de radiação, certo? A formulazinha é essa aqui, ó. De onde vem isso? Só para lembrar vocês. Rotacional de H, a fórmula é essa aqui, né? É J mais dt, que é J ômega D, né? J ômega D, que é epsilon E, certo? Mais longe da distribuição, J vale zero. A gente está bem longe, né? Então, você tem a fórmula para E. É igual a rotacional de H sobre J ômega epsilon, certo? Essa é a receita. Tá? Vamos calcular a rotacional de H. E, mais uma vez, vamos jogar fora as componentes 1 sobre R2. De novo, né? Regra da cadeia. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma função radial, né? Então, vetor
produto vetorial com gradiente da função, mais função vezes o rotacional do vetor, que, de novo, pelo que eu falei antes, né? Essa parte angular aqui, porque isso aqui é angular, né? Vai dar só termo da ordem 1 sobre R2, certo? De novo, cancela isso aqui. Tá? Aqui a gente vai tirar o termo que tem 1 sobre R2, que a gente fez antes já, certo? O que é isso aqui, hein? Que já foi a derivada aqui, tá certo? Que tá faltando. Bom, isso aqui é só essa derivada, isso aqui, esse gradiente dá isso aqui, ó. Aqui é o termo sobre R2 cancelado, e aqui é o termo que sobrou 1 sobre R, do campo H, certo? Então, apareceu aí N vetorial a R, vetorial a R, tá? Só para vocês perceberem aqui, tem um produto triplo aqui. Né? Ó, isso aqui. Eu posso trocar a posição, ó, tem um sinal aqui, fica mais. Fica AR, vetorial N, vetorial AR. Né? E aqui você tem aquela regrinha lá, né? AR, vetorial N, vetorial R, né? Isso aqui dá produto escalar desses dois na direção NT mais produto escalar de AR com NT na direção radial, né? Quando você expande, né? Certo? Isso aqui dá 0, né? Porque a R e a NT são ortogonais. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui é NT, na realidade, né? Então, o campo está na direção e sentido de NT, certo? Onda esférica. E aqui você tem mostrando que o campo é transversal, né? O campo é transversal à direção de propagação, certo? Bom, então aí está. E com isso você tem o campo... Aqui tem uma modificaçãozinha. O K2 é ômega 2 mi epsilon, né? Dividido por epsilon, né? E dividido por ômega, dá ômega mi, né? Então fica esse termo aqui, ó. Certo? Então ficou o vetor radiação transversal, onda esférica, está aqui. Ó. Bom, e se você fizer E vetorial H, tá certo? Vai dar... na realidade, se você for observar, né? Primeiro, certo? Olha essa expressão e olha a expressão para H, né? É claro que... aqui tem isso aqui tem no H, tá certo? Tem esse NT vetorial R, que tem módulo NT, né? Então, esquecendo tudo isso aqui, digamos que você tira isso aqui tudo, tá? Módulo NT, né? Então, você tem K aqui, tá certo? Então, H em magnitude sobre E vai ser K sobre... Porque aqui está, módulo NT, K sobre ômega mi, porque o NT em módulo vai cancelar, tá certo? Então, se você fizer E sobre H, vai dar ômega pi sobre K, né? E de radiação. Ambos são proporcionais a NT, ambos têm onda esférica, e um tem ômega mi e o outro tem K. Então, E de radiação sobre H de radiação vai dar quanto? Ômega mi sobre K, que é ômega raiz de mi epsilon, né? Ômega mi sobre ômega raiz de mi epsilon, que vai dar quanto? Impedância de onda do meio. Né? É para ser isso, tá certo? Tem que dar isso, né? Está no vácuo, né? Então, você pode observar, tá certo? Por que vai dar esse termo aqui, né?
faz, vetor é H, se magnitude, o H... Isso aqui é... Uma coisa estranha aqui, deixa eu ver... Tá certo. Vamos ver aqui o vetor radiação, a dimensão dele, que eu não mencionei. É importante a gente observar aqui para poder ver se está tudo certo, né? Dimensão física disso aqui, né? Ampere por metro quadrado vezes metro, né? Certo? Ampere metro, né? Ampere vezes metro, certo? Então NT ao quadrado, que é o que aparece aqui, ampere ao quadrado metro quadrado, com metro quadrado cancela, certo? Vai ficar ohm, ampere ao quadrado, por metro quadrado, que é a densidade de potência, né? Ohm ampere ao quadrado dá watt, certo? Watt por metro quadrado é a densidade de potência. Então tá certo, tem quarta potência da distância, mas isso aqui varia com ampere vezes metro ao quadrado. Então essa expressão para a densidade de potência e a intensidade de radiação, eu vou recapitular porque está na aula de vídeo, se vocês não assistiram, você pega um cone, certo? Um espaço, e calcula a potência que passa nesse cone aqui, tá certo? Chamar de dp, na realidade, né? Esse cone subtende um ângulo sólido de ômega, né? Olha, a dp irradiada é SR, a densidade de potência radial, vezes a área dessa calotinha, que é R2 de ômega, né? Certo? SR vale 1 sobre R2, ele acabou de mostrar aqui, né? 1 sobre R2, certo? Esse R2 vai cancelar, né? Isto aqui é algo que só depende de θ e φ, tá certo? Não depende de R. Isso aqui a gente chama de intensidade de radiação. Então, basta você, num cone de ângulo sólido de ômega, se eu souber a intensidade de radiação, basta fazer o de ômega, ou seja, a potência radiada vai ser a intensidade de radiação, que não depende da distância. De ômega. Certo? E se eu quero calcular a potência que flui no espaço como um todo, um radiador no centro, né, um ponto ao redor dele, você integra em torno a potência total irradiada, Prad, vai ser integral num ângulo sólido, né? Vou botar assim, tá certo? Só para diu de ômega. Então, sabendo a intensidade de radiação, basta calcular a densidade de potência, que é o vetor de Poynting, vezes R2. Certo? Você tem intensidade de radiação. É claro que essa integral aqui pode ser quebrada em θ e φ, porque essa função depende de θ e φ, você não sabe como é que ela depende, né? Então é só fazer R2 vezes S radial, né? Tem essa quantidade aqui, ó. Que é a intensidade de radiação. Tá? Parece que se atrapalha tanto, bicho. É isso aqui, né? Está aqui. Tá? Então, resumo do método formal de determinação de campos de radiação. O que a gente faz? Primeiro, calcula o elemento principal, que é o chamado vetor radiação. Tá? Esse elemento aqui. É uma integral, que está faltando o J. Tem a impressão que quando eu transfiro esse arquivo, ele perde informação. Eu já estou percebendo isso. Deixa eu ver se o meu tem. O meu também não tem. Não, mas esse aqui é o de lá também, né? Está faltando o J aqui. Está faltando o J. Então, aqui tem um J, né? J de X', certo? Então, a integral dessa, ou seja, leva em conta a distribuição de corrente e como é o tamanho da distribuição em relação à comprimento de onda, né? Se ela é extensa ou não, certo? Calcula a comprimento transversal, que na realidade, no fundo, só precisamos da comprimento transversal. Né? Observe uma coisa importante que eu não comentei, né? Olhe para o campo de radiação, né? Essa expressão mostra que o campo de radiação é ortogonal a R. Certo? Então, se você olhar aqui é a direção radial, certo? O campo H, né, é ortogonal a R. Certo? É ortogonal ao vetor de onda radial, certo? H rad.
E o E é ortogonal a H, né? Se você for calcular. Por que ele é ortogonal? Porque H é N vetorial R. E se é N, é porque H é ortogonal a R. Então, vai dar realmente como se fosse uma onda plana, mas só que é radial, né? Esse fluxo aqui está na direção do vetor de onda radial, né? Certo? Então, está certo, né? Eles são transversais em relação ao sentido do vetor AR, do versor AR. Né? Então, vamos lá. Cálculo NT, calculo o campo de radiação H, certo? Usando essa fórmula. Calculo o campo E. E muitas vezes não precisa calcular isso. Você vai direto para a intensidade de radiação, certo? Mas, se você precisa saber algum detalhe, você tem aqui os campos de radiação, relação entre eles na impedância, né? E pode reescrever isso aqui dessa forma, se quiser, tá certo? E você tem aí a densidade de potência, ou seja, só que precisa, no fundo, é a corrente transversal do N. E aí você tem a intensidade de radiação, que é importante, né? E calcula a potência radiada integrando, tá? Esse é o método formal. Não precisa mais se preocupar em calcular, tá certo? Aquele rotacionar, aquilo tudo. Ele só usa ou seja, essencialmente, a corrente transversal do vetor radiação. Bom, a segunda parte aí, vamos falar sobre essa antena que é muito usada, né? Em sistemas de radiodifusão, a gente vê essas antenas lá na linha norte, né? Nos canais de televisão, tá certo? Tem as outras antenas, mas tem essa principal aí, que é uma antena que é um pedaço de fio, tá certo? Na realidade, geralmente, você tem um plano de terra aqui, né? Essa é chamada antena monopolo, né? Só tem um fio só, suspenso no plano de terra. Usando o método das imagens, né? Esse dipolo, como se fosse um dipolo elétrico, tá certo? Tem como imagem um dipolo no mesmo sentido, né? Então, é como se essa antena de comprimento L tivesse um comprimento 2L, efetivamente. Por quê? Né? Porque a onda que vem para cá, ela bate e volta para cá. Então, a potência que viria para cá é devolvida. Então, você tem um comprimento 2L, por causa disso, né? Ela é devolvida para a atmosfera, tá certo? Bom, a gente vai fazer a análise dessa antena aqui de dipolo, né? Como é que seria isso? Você tem uma linha de transmissão, certo? Pega uma extremidade, a gente vai ver por que isso, né? Você podia deixar assim mesmo, né? Mas aí, como ela vai irradiar, você quer irradiar assim, ó, certo? Você quer irradiar em todas as direções, tá certo? Se você botar assim, ela vai irradiar para cima. A gente vai ver por que já, tá? Então, a razão é essa, né? Então, você pega a linha de transmissão, abre as extremidades, né? Um fio para cima e para baixo, tem uma entrada de polo, né? Você tem uma onda de corrente. A gente sabe que numa linha de transmissão extensa, né, em relação à corrente de onda, a corrente varia periodicamente, tá certo? E aqui está mais ou menos qual seria a forma da corrente, aqui, assumindo que na extremidade, né, ela dê zero, certo? Então, em Z igual a L, a corrente dá zero aqui nessa forma, né? Em Z igual a zero, que é aqui, isso aqui é pequeno, tá? Isso aqui é praticamente o mesmo lugar, esses dois lugares aqui. Isso aqui é muito grande em relação a essa separação. Então, é como se fosse assim, ó. Isso, assim, certo? Z igual a zero aqui no meio, né? Certo? Então, em Z igual a zero, a corrente vale um valor aí qualquer, tá certo? Sendo de K0L, tá certo? E aqui para baixo, né, em Z igual a menos L, a corrente dá zero aqui embaixo, nessa extremidade. E em Z igual a zero, ela dá o mesmo valor dessa, porque é a mesma corrente, certo? Né? Essa corrente que está voltando, né, é a mesma. Né? Então, o que nós temos aqui? Na prática, a gente esse efeito aqui, vamos desprezar esse efeito aqui, é como se fosse uma corrente indo assim, desse jeito. Né? Certo? Eu podia fazer, por exemplo, né, igual a zero e variar ela ao longo de 2L. Também podia fazer a mesma coisa, podia fazer desse jeito. Mas a gente está fazendo dessa forma aqui. Dá na mesma, tá certo? Então, observe que a onda, a forma de onda pode ser escrita dessa forma, né? K0L mais módulo de Z. Para Z igual a positivo dá mais L. Acho que está errado aqui, né? Isso aqui é menos, tá certo?
menos, corrijam lá, tá? Menos módulo Z. Para Z positivo dá L menos Z, que é a parte de cima, para L negativo dá módulo Z igual a menos Z, dá L mais Z. Tá? Bom, então vamos calcular a intensidade de radiação e ver as características da antena dipolo. Primeira coisa, né? Vetor radiação. Então você tem aí essa integral, né? Nesse caso, JdV para filamento de corrente, né? Vira IDL. E o DL, por sua vez, é ao longo do fio de corrente, que é IDZ a Z. Né? Certo? O X' é um ponto sobre o fio. Né? X' está aqui. Certo? Z' a Z, né? Vou fazer isso no vácuo, tá certo? Espaço livre, caselo no mediano no vácuo. Né? Vai ficar um Z' a Z, e daí você tem produto escalar do AZ com o AR, né? AZ é fixo, escalar AR, dá o quê? Esse vetor com esse, dá o cosseno do ângulo θ. Né? Certo? Observe que, por sorte, a nossa integral não é em θ, né? Se fosse em θ, ia ser difícil. É em Z. Então, é linear com Z. Aqui está tranquilo, certo? Então, observando, primeira observação, né? A integral, né? N é colinear com J, e J na direção Z. Então, o vetor radiação é um vetor que tem componente só Z, certo? E vamos calcular, né? Então, você vai integrar, quebra a integral em duas, de menos L a zero. Vamos olhar aqui a fórmula, né? De menos L a zero é L mais Z que aparece, né? A gente trocou a posição, Z' mais L. E de 0 a L seria mais, né? Mas mais se fosse L menos L', né? Que é o caso da corrente. A corrente lá está escrita em termos de L menos Z'. Se eu trocar a posição, muda o sinal. Então ficou Z' menos L menos. Né? E para o cálculo dessas integrais, o que a gente faz? Né? A gente pega isso aqui, expressa em termos de exponenciais complexas, tá certo? Porque daí a gente vai juntar com isso aqui, ó. Né? Então você vai usar essas fórmulas, né? Seno de U, né? Digamos, é igual a E elevado a JU menos E elevado a menos JU sobre 2J. Então, observe, né? Quando eu faço isso, esse termo aqui, tem um termo que é exponencial disso aqui, né? Aparece um K0L que não é, pode sair, tá certo, da integral. Aparece um K0Z, que eu vou juntar com isso aqui, ó. Certo? Eu fico integrar várias integrais, umas 4 integrais aqui, né? Com exponenciais complexos, são fáceis de calcular. Só dão trabalho, mas são fáceis, certo? Então, depois de algumas páginas, 2 páginas. Hã? Pode ser, por exemplo, calcule na prova, pode fazer isso, mas não, a gente vai usar mais os resultados para poder fazer, tá certo? Mas vocês podem fazer e ver que dá o resultado, para ter certeza que não tem nada errado, né? Mas, bom, então depois de calcular, certo? Então você chega nesse resultado aqui, tá? O vetor radiação, né? Proporcional à corrente. E tem um fator aqui meio complicado, né? Aqui tem a ver com o tamanho da... Isso aqui é o quê, né? É 2π sobre lambda, comprimento da antena, né? Então, esse fator é importantíssimo. Qual o comprimento da antena em relação ao comprimento de onda, para saber quanto ela vai irradiar. Né? E aparece aí também um fator direcional aqui, ó, cosseno θ, certo? Cosseno do cosseno. E aparece um seno embaixo. Então, a distribuição de radiação dessa antena não varia com φ. Ela tem simetria, né, azimutal. Uma antena, vamos botar agora assim, tá certo? Então,
A densidade de potência, a intensidade de radiação, só varia com o ângulo θ. Certo? Não varia assim. Tá? A gente pode ver aqui nessa fórmula, por exemplo, em θ igual a zero, né? Isso aqui tem um problema, tá certo? Bom, mas aqui você olha, ó, θ igual a zero, aqui dá zero, né? Aqui dá cosseno de K0L menos cosseno dá zero também. Tem uma indeterminação, tá certo? Teria que expandir isso aqui e calcular, certo? Bom, mas também não tem... Aqui não vai nos dar muita informação. Não, a gente tem que calcular, na realidade, os campos. Porque isso aqui, mesmo o valor que der, ele não vai entender o que quer dizer. A gente tem que calcular os campos. E lá no campo a gente vê o que acontece. Certo? Bom, componente transversal, que é o que a gente precisa, né? Componente transversal é aquela... Aqui está a R, né? Aqui está o N, está nessa direção aqui, né? N transversal é aquele ortogonal, tá certo? Ao AR, né? Então, essa componente aqui é N seno de θ, né? É isso? Ou seja, nós temos uma componente que, na realidade, o NT é um Nθ a θ. Tá certo? Quem é o Nθ? Né? A projeção na direção do... Mas o θ está para baixo, né? Então, é N escalar a θ, que na realidade é NZ a Z escalar a θ, que dá 90, né, mais θ, né, é cosseno de 90 mais θ, que dá menos seno de θ. Então, no fundo, o NT é menos NZ seno de θ a θ. Né? E a magnitude dele está aqui, né? Mas tem um sinalzinho aí, só para a gente perceber, tá certo? Então, observe, o N transverso, está faltando também outra informação aqui, o N transverso é menos isso aqui, seno de θ, vezes a θ. Então, faltou uma θ aqui, certo? Aqui você veja que eu mudei a posição, né? Menos, daí trocou de posição, ficou mais. Né? Bom, vamos prosseguir, sem se preocupar ainda com a questão de o que acontece em θ igual a zero. Vamos prosseguir aqui, certo? Os campos de radiação, a gente já mostrou como é que são as expressões, né? Aqui vai ter um NT ou a θ, né? A θ vetorial R, que dá a φ, então o campo H é na direção azimutal, né? E o campo E na direção do próprio aθ. Né? Então, se você olhar, tá certo? O campo H está fazendo isso, o E, né? E o H está entrando no quadro, né? Por exemplo, né? Está dando o fluxo correto aqui. Então, se você vem para cá, o E faz isso e o H faz isso, né? Assim por diante. Né? Opa, not now. Muito bem. Bom, daí nós temos as expressões aí, tá certo? Eu não vou nem me preocupar muito com essa estrutura angular aqui, que a gente vai ver agora aqui no final. Tá? Vamos olhar aqui para... Quer dizer, você calcula a densidade de potência usando, né, módulo de NT ao quadrado, né, sobre 8 lambda ao quadrado, etc, etc. Né, que aparece aqui. E aqui mostra agora o resultado mais tangível, talvez. Certo? E vai mostrar para a gente a estrutura angular, né, dessa função. Só depende de θ, na realidade. Certo? Bom, uma antena importante é chamada antena de polo, né, de meia onda, certo? Ou seja, cada braço da antena de polo tem, aliás, tem um quarto de comprimento, a antena como um todo tem metade de comprimento de onda, né?
Então, a dipolo de meia onda é quando o comprimento total vale lambda sobre 2 e L vale lambda sobre 4. Se a gente jogar esse comprimento aqui na expressão, né, o que acontece? Né? Lambda sobre 4 dá π sobre 2, cosseno dá 0. E aqui fica lambda sobre 4, vai dar 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Né? Então, o que acontece? Fica com a expressão mais simplificada da intensidade de radiação de uma antena de dipolo. Né? E agora eu vou comentar sobre o que acontece, né, para certos ângulos aqui. Né? Por exemplo, em θ igual a 0, o que acontece? Né? Aqui dá 0, certo? E aqui dá cosseno π sobre 2, que também dá 0, ao quadrado. Mas aí a gente tem que expandir, usando, se quiser fazer o hospital, né? Expandir, tá certo? Essa função aqui, para θ pequeno, isso aqui é θ ao quadrado, certo? E isso aqui, para θ igual a 0, está dando um resultado que era para ser 0, né? Aí, ó. Está dando uma... Bom. Sendo sobre sendo tangente... Não, tangente não. Peraí, deixa eu ver só uma coisa rápida aqui. Para θ pequeno... Menos θ2 sobre 2... não é fácil observar se isso dá 0 ou não, né? Ou se dá um valor constante. Porque é o seguinte, a antena não irradia na direção... a gente vai ver aqui já, pelo gráfico a gente descobre, né? Mas isso aqui tem um limite que deve dar 0. Ela precisaria realmente fazer o cálculo aqui, fazer aproximações aqui para ver, tá? Eu não posso assim mostrar assim rápido, né? A gente fica aqui para analisar depois, mas eu acho que dá 0. Deve dar 0, né? Ou pode não dar, porque o ângulo sólido talvez dê 0 em torno do eixo Z. Pode ser que seja isso. Bom, mas, por exemplo, θ igual a π sobre 2, dá cosseno de 0, que dá 1. E aqui dá 1. Na verdade, a intensidade máxima é ortogonal à antena, em θ igual a π sobre 2. Certo? E a intensidade mínima dá no eixo Z, apesar de eu não estar mostrando para vocês assim claramente aqui, mas vai dar a intensidade mínima. Certo? A potência radiada é a integral dessa função, que não é fácil de calcular, certo? Né? Porque a integral envolve cosseno de cosseno, né? Mas calcula numericamente, certo? Integral em φ dá 2π, integral no ângulo sólido, né? Então isso aqui vai dar essa integral, daí calcula numericamente. Né? Então o resultado dá a potência radiada, como isso aqui é proporcional e ao quadrado, tem a impedância aqui aparecendo, quando calcula essa integral, vai dar um meio de um parâmetro que a gente chama resistência de radiação e ao quadrado. Só lembrando, a gente está falando assim, da antena dipolo, né? 2L igual a lambda sobre 2. Essa antena tem uma chamada resistência de radiação, porque a gente colocou a potência como sendo R2, né? A gente definiu aqui uma parâmetro chamada resistência de radiação, certo? Que vale, se for calculado, 73,13 ohms, né? Os cabos coaxiais de antena são de que impedância, geralmente? 75. Que é esse número aqui, certo? Perto desse número. Para casar a impedância. Né? A antena, quando capta também, é como se ela tivesse essa impedância aí de 73 ohms. Certo? Então, o cabo está casado à antena com essa impedância aí. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Dos diagramas de radiação que nós temos para várias antenas. Né? Isso aqui é uma antena em que onda completa, né? Deixa eu ver, 2L igual a lambda sobre 2, não foi isso? Isso aqui tem 2L tem metade, L tem lambda. Aqui, na verdade, isso aqui tem comprimento total, né? 2 comprimentos de onda, certo? É parecido, né?
Isso aqui é mais ou menos a intensidade de radiação num ângulo θ, tá certo? É isso que a gente está plotando. Isso aqui é um plot 3D, né? Da intensidade. Essa superfície aqui dá a intensidade a um ângulo θ, porque não depende da distância, tá certo? Então a intensidade varia. Então observe, quando chega em θ igual a 0, ela vai para 0, né? Certo? A seção transversal é esse elipsoide aí, mais ou menos, né? Então, olhando de lado, né, a intensidade de radiação tem um máximo e vai para 0 no eixo Z, né? Aqui para outros comprimentos. O que acontece quando você começa a aumentar o comprimento da antena, né? O que acontece? Porque o objetivo, na verdade, é uma antena gigante, você quer mandar para uma cidade, né, informação, você quer mandar assim, né? Então, você quer mandar nessa direção aqui, certo? Então, quanto mais assim, alongado for, melhor, certo? Então, por exemplo, essa antena aqui, rapaz, não sei, acho que essa aqui é a lambda sobre 2, viu, pessoal? Desculpe. Essa aqui é L igual a lambda sobre 2. Eu acho que essa aqui é que é a lambda, tá certo? Então, observe essa aqui, né? Ela está emitindo a mais ou menos uns 45 graus, né? Ela não vai emitir quase nada aqui. Quem está na cidade não vai ver nada. Só que dá no espaço, certo? Talvez seja interessante, né? Você fazer uma antena para quem está, para se comunicar com alguém fora. E à medida que você vai aumentando o lambda, ela começa a ficar mantendo vários lobos, né? E isso é ineficiente. Se botar máximos em vários lugares, não é bom, certo? Você quer sempre dirigir para uma direção específica onde está todo mundo, né? Isso aqui é uma antena ineficiente. À medida que você vai aumentando o comprimento, isso aqui vai aumentando o número de lobos e você vai ficando cada vez mais ineficiente em termos de envio de informação. Bom, uma coisa importante é ver como essa resistência de radiação varia com esse comprimento, certo? A potência radiada sobre 2P sobre 2 dá a resistência à radiação. Isso aqui é um cálculo numérico, né, desse parâmetro, certo? Mostrando, né, como varia o valor da resistência em ohms para vários comprimentos de antena. A coisa vai variando, né? Certo? E se você fizer L sobre lambda igual a 1/4, né? L, deixa eu ver, não é isso? 2L igual a lambda, né? L igual a lambda sobre... lambda sobre 4. Então é aqui, mais ou menos, né? Dá os 70 que a gente falou, tá certo? Mais ou menos, né? Por aqui, ó. Certo? Mas você pode projetar a antena com outras impedâncias. Por exemplo, 50 ohms, bom, eu tenho que fazer um comprimento ligeiramente diferente. Observe uma coisa também, se a frequência sai daquele lugar de forma significativa, a antena muda totalmente de propriedade, certo? Então, é claro que você, quando tem altas frequências, né, você tem a portadora de alta frequência, a informação tem uma banda de frequência pequena em relação à portadora. E a antena não vai mudar de característica significativamente, certo? Bom, então, para concluir essa aula, né, os parâmetros característicos de antena podem ser definidos, né, de acordo com essa... Tem uma norma do I3... Norma não, uma recomendação do I3E, que pode ser achada na internet, baixada, certo? Que define esses parâmetros característicos, né? Bom, um é esse que a gente acabou de falar, a intensidade de radiação, né? Você determina a potência radiada e irradiada, né? Num ângulo sólido de ômega, uma potência diferencial. Se você fizer a razão dessas quantidades, você tem a intensidade de radiação, que nada mais é do que R2 vezes o vetor de Poynting radial, tá? Isso aí no regime de radiação, né? Certo? Observe uma coisa importante que a gente não está comentando, mas o que acontece, você quando está perto de uma antena, né? Tem energia ali, tá certo? Mas não são campos que se propagam, tem um campo que tem a energia reativa ali, em torno da antena, né? A longas distâncias você tem essa potência indo embora e indo servir os usuários, digamos assim, né? Mas em torno da antena tem energia reativa, tem campos altos, certo? Campos fortes, né? Mas a energia está ali só armazenando aquela energia que fica ali, né? Essa energia fica lá e não se propaga. Uma parte... Então, você tem uma parte reativa, tem uma impedância reativa da antena por causa desses campos localizados, certo? Um parâmetro importante que a gente falou também já, a resistência à radiação. Basta calcular a potência irradiada por uma antena
e usar essa formulazinha aqui. Você define por essa expressão. Tá? Outro parâmetro é a diretividade, aquilo que eu falei, né? Quão alongado é o lobo principal. Tá? Geralmente você tem um lobo, né? Se você fazer uma antena com um lobo só. Com diretiva é claro que você pode fazer conjuntos de antena e pegar esse lobo e fazer ele mais alongado, né? Você pode, por exemplo, observe que como eu mostrei para vocês aqui, certo? Essa antena irradia em todas as direções do espaço, né? Para qualquer fio, para frente e para trás. Tem situações que você quer emitir só para cá e emitir quase nada para cá. Você pode fazer isso, tá? Você pega conjuntos de antenas e com comprimentos, né, e espaçamentos adequados de forma que ela mande só para um lado. Tá? Então tem antenas aí log periódica, tem vários tipos de antenas que o pessoal usa para isso. Aquela ideia do uniforme, que usa ideia de uniforme, que é você fazer uma interferência construtiva. É mais ou menos, sobre a polarização. É mais ou menos isso. Tá? Você faz de forma que ela interfira negativamente para cá e positivamente para lá. Tá? Construtivo e destrutivo, certo? É claro que tem outras coisas, né? Tem antena parabólica, né? Então você tem um guia de onda que faz isso aqui, né? Manda para cá, como se fosse um refletor mesmo, certo? Porque como o guia de onda é pequeno, já vira como se fosse raio de luz normal, refletido na antena e vai-se embora. E quando a antena vem na parabólica, no foco tem um guia de onda lá, com a boca aberta, para entrar pelo guia de onda e com a seção transversal grande que vai diminuindo e entra no guia, né? Bom, o que mais, né? A diretividade, como eu falei, é a questão de saber ou seja, você quer saber o máximo, né, dessa intensidade de radiação em relação ao seu valor médio. Isso é o que define a diretividade, né? Máximo da intensidade sobre o valor médio. O valor médio é a integral da intensidade sobre o ângulo sólido, né? Isso, por sua vez, é a potência irradiada. Isso aqui é Prad sobre 4π, né? Então, saber da potência irradiada, eu calculo a diretividade, calculando o máximo da intensidade, né? Pega o máximo da intensidade, qual é o máximo? É tanto, né? Então, você pega, joga aqui essa expressão, vai dar 4π o máximo sobre P, né? Dá isso aqui, ó. Então, basta medir o máximo da intensidade, por exemplo, 90 graus do eixo, 4π, e calcula a potência radiada, você tem. E mais um parâmetro, né? Chamado de ganho absoluto, tem também um ganho relativo que não, assim, é em relação à antena padrão, é uma antena de referência. Mas vamos falar sobre esse ganho aqui. Bom, vamos definir esse parâmetro aqui, que é a intensidade de um radiador isotrópico, que não é uma antena de polo, um radiador que emite igualmente a mesma intensidade em todas as direções. Né? É imaginário, tá certo? Admitindo que a potência de entrada dele seja Pin, então o ganho vai ser o máximo da antena sobre essa intensidade desse radiador isotrópico, admitindo que esse radiador tenha como potência de entrada Pin. Ora, um radiador isotrópico, se a potência de entrada for Pin, certo? Ele vai ter uma intensidade média, né, que é a P sobre 4π, certo? Então, observe que isso aqui não é a potência irradiada, é a potência de entrada na antena. Ela é alimentada com Pin, certo? E irradia Prad, né? Se a antena não tiver perdas, essas coisas são iguais. E isso aqui se transforma na diretividade. Caso tenha perda, então, essas coisas são diferentes. A importância desse parâmetro é para quem realmente trabalha com antena. Eu preciso saber qual é o ganho dela, porque daí você já tem a ideia de desempenho daquele equipamento, certo? Então, aqui só está dando essas definições só para completeza mesmo, porque alguém que for trabalhar com isso vai revisitar esse assunto e vai sedimentar melhor esses temas, né? Certo? Muito bem, eu acho que a gente parou por aqui, né? A gente termina o capítulo 11, certo? E próxima aula... A aula da quarta. Esse aqui ou vai ser... Qualquer. Eu acho que vai ser no anfiteatro, né? Porque só...
Porque não cabe todo mundo, né? Não sei se vem todo mundo.